Se falarmos em Cambará do Sul, duas coisas vêm à cabeça. Os cânions do Itaimbezinho e Fortaleza. Mas e se eu te dissesse que eles são uma pequena fração do que essa cidade realmente tem a oferecer? Hoje vamos desbravar verdadeiras pérolas desconhecidas. Cânions inacessíveis que poucos visitaram, grutas escondidas com ossadas humanas, cachoeiras únicas e exclusivas, travessia de rios, voo de balão por entre as araucárias, tour astronômico pelos mistérios do universo, a árvore que teve as sementes orbitando a Lua, e ainda mais, conheça a família que vive até hoje na borda do Itaimbezinho e que até 2023 não tinha eletricidade. Também os segredos do mel que só a região produz. A história não contada de uma Cambará que nasceu de uma empresa de celulose e que hoje é praticamente uma cidade fantasma. E entenda como a concessão dos parques reduziu o fluxo de turistas, mas abriu portas para uma Cambará até então intocada. Você está prestes a embarcar numa jornada que é um verdadeiro extra do ordinário. Oi pessoas, eu Zinga aqui. Cambará é uma cidade que vai nos lembrar muito de São José dos Ausentes, principalmente pela região onde está localizada, mas também pelas distâncias absurdas entre um lugar e outro. Aqui, se quisermos aproveitar bem cada destino, é preciso acordar cedo, bem cedo. E ainda mais se você vir no verão e quiser ver o sol nascendo, que foi o que eu fiz. E logo no primeiro lugar que eu visitei foi necessário acordar antes das 3 horas da manhã para dar tempo de passar por tantas estradas que muitas vezes eu nem via pela frente. Para onde eu tô indo agora, só com um carro apropriado, um motorista habilidoso e permissão de acesso podemos chegar. Que voltinha que demos, hein? Mas para quem tá acostumado a ir sempre nos mesmos lugares, vale a pena pegar uma estrada dessas. E vale mesmo. Na realidade, quase sempre os caminhos difíceis nos levam para lugares que recompensam a jornada. Aqui é o Cambajuva. Cambajuva? Cânion Cambajuva. Mas aqui só fazendo isso que a gente fez para chegar, né? Ah, é. Tem que ter vontade. É. Tem que ter carro bom, a cavalo ou a pé. Eu não arriscaria vir com o meu carro para cá jamais, mas acredite, existe uma forma melhor de fazer todo esse trecho. Sim, a gente faz a cavalgada, vem lá da pousada aqui, a cavalo aqui. Todo esse caminho que a gente fez de... Todo esse caminho que a gente fez de carro. É, vai dar 17 quilômetros de lá aqui a cavalo. 17 km, É, dá mas é um 30. passeio de um dia inteiro, assim. O dia inteiro. De 5 a 8 horas a cavalo. Claro, se você é do tipo de pessoa que gosta da pressa de ir e voltar para os lugares, talvez esse não seja o melhor destino. Mas, para sua sorte, esse documentário está só no início. A princípio essa cidade parece que tem pouca coisa, mas tem um monte de coisa que nem eu fazia ideia. Mas vamos nos ambientar primeiro. Cambará do Sul é uma cidade de pouco mais de 6 mil habitantes que fica numa região chamada Campos de Cima da Serra. Por aqui há uma vida pacata no dia a dia. Muitos ainda vivem da agricultura e pecuária, além do turismo que vem crescendo ano após ano. Então é normal que todos os lugares que a gente vá, seja um agricultor ou um trabalhador do campo que te atenda e te leve passear. O que foi exatamente o que aconteceu nesse passeio com o seu Alencar pelo Cambajuva. É bem isso aí. Mas talvez o que você possa achar curioso seja isso. Agora, e por que Cambará do Sul se chama de fato Cambará do Sul? Provavelmente já deve ter entendido que a parte do sul é porque já existe uma outra Cambará em outro canto do Brasil. Mas o que é um Cambará? Cambará, o nome da cidade, né? É devido a essa árvore. Essa é uma árvore que em tupi-guarani é caule rugoso. Pode ver que ela é toda rugosa ali, né? As cascas dela ali é toda cheia de entranhas. E o cambará ele foi muito utilizado na época das construções das casas de madeira como base da casa, o alicerce dela. Ou até mesmo alguns palanques que colocavam embanhados por ser uma madeira muito resistente, muito dura. Então, por ter em abundância essa árvore aqui e sendo utilizado para as habitações, ficou o nome da cidade. A madeira não está só no nome da cidade ou na construção das casas.
Em Cambará, a madeira foi o grande astro do município por décadas. Na verdade, a cidade, como muitos de nós conhecemos, não começou nesse pequeno centro logo na chegada, mas sim numa região um pouco mais distante, onde na época foi construída uma empresa chamada Cambará Celulose para fazer a extração, principalmente de madeiras nobres como a araucária, e com isso milhares de pessoas dos mais variados cantos vieram morar aqui. Aqui a nossa região não teve uma colonização, receberam imigrantes italianos, alemães, poloneses, russos, não. Aqui tu tem uma migração de vários pontos do estado, de pessoas que trabalhavam na colônia, chegava aqui, tu tinha uma empresa que estava crescendo. Chegava aqui de manhã, eu quero trabalhar, beleza? Tá aqui, vai setor tal. A empresa fornecia casa, água, luz, a educação, porque eles tinham um prédio onde as freiras vinham para cá para dar aula para os funcionários e os filhos dos funcionários, tinha um hospital e aí as pessoas viviam nesse mundo aqui, onde tinha cinema, tinha escoteiros, tinha passeios, os desfiles cívicos não eram em Cambará, eram aqui. Cambará começou aqui então? Na verdade, assim, Cambará era uma vila e aqui era a cidade. Eventualmente, com a proibição do corte de árvores como a araucária e outros problemas, a empresa precisou rever seus processos e mudar sua produção. E com isso, muitas famílias começaram a se espalhar pelo território, outras até foram embora. E aqui, nessa região, acabou ficando praticamente uma pequena cidade fantasma. A empresa chegou a ter 1.500 funcionários direto, tá? Só que como outras empresas foram se atualizando cada vez mais rápido e aqui foi ficando cada vez menos competitivo, e com problemas ambientais, ela foi reduzindo o quadro de funcionários, reduzindo a produção, até que em 2010 a parte de celulose fecha e só fica com o papel que é produzido com celulose que eles compram de fora de outras empresas. Ela funciona ainda, mas com acho que uns 70, 80 funcionários. Hoje ele é quase que uma cidadezinha fantasma. Exatamente isso aí. Muitas das casas nem existem mais, outras ainda têm alguns moradores, mas boa parte nunca mais teve uma janela ou porta aberta desde muito tempo. Essa pequena vila guarda tanta história e tanto segredo que só com a explicação de quem já viveu tudo isso a gente pode entender. E com tantas pessoas saindo daqui aos poucos, o núcleo de Cambará que você conhece hoje foi se desenvolvendo de uma maneira um pouco diferente. Acho que o que há de mais curioso em Cambará, assim, na questão da prática urbana, é essa diversidade de traços arquitetônicos. Pois é, tem umas casas coloridas aqui, tu vê que a igreja é diferente dessa casa do lado, que é diferente daquela outra, da esquina. O que acontece com essa diversidade, né? A gente tem, assim, um período de colonização, onde diversas etnias vieram para cá na época da madeireira. Cada qual trouxe consigo o que achava de mais belo, bonito ou da sua raiz histórica. Aqui nós temos uma casa que tem um telhado típico italiano, que é um telhado recortado para entrar uma iluminação, mas ao mesmo tempo uma fachada que lembra muito os casarões portugueses. Se a gente olhar para o lado, né, a gente vai ver uma casa depois um pouco mais arredondadas, as linhas mais simétricas. Isso lembra muito o Art Deco. A Sociedade 15 de Março também lembra o Art Deco. Também uma influência francesa naquela questão do belo, do bonito, do exuberante. Olhando ao salão paroquial, eu tenho uma influência, alguns traços de proto-modernismo, que é o que? Essa fachada limpa, não tendo muita estrutura para revelar. E a igreja, ela carrega alguns traços neogóticos. E isso tudo num pequeno espaço, que é o centro de Cambará. Cambará é uma cidade do mundo? É uma cidade do mundo. É uma cidade desde o seu processo de ocupação, colonização. E se de um lado a nova Cambará se desenvolveu, do outro ficaram para trás algumas pérolas desconhecidas até mesmo pelos habitantes locais. A Cambará Celulose era uma empresa de porte tão grande que ela tinha até uma usina e uma represa para gerar a própria energia. E você sabe, né? Onde tem represa tem água e onde tem água geralmente tem cascata pra gente visitar. Ai, meus pés secos! Fico maluco com essa gente aí que me diz: o Zinga, tu tem que ir no meio da água, atravessar um rio, molhar a meia. Aí eu trouxe só um tênis. Sim, é assim que eu atravesso um rio. Ai, afundou! E perceba que a água aqui é clarinha, clarinha. Rapaz, ia dizer, isso aqui não é normal não, hein? Não tem poluição nenhuma, né? Não passa em nenhuma... Água verdinha aqui, tu vê que tem bastante musgo no fundo.
Esse é o tipo de água que parece que ninguém nunca entrou, ninguém nunca pisou. Porque tu vê que ela tá imóvel, não tem onda nem nada. Tem lugares aqui que se tu for entrar, talvez tu seja o primeiro. Eu me sinto mesmo como um dos primeiros a pisar aqui onde que a gente tá. Mais uma caminhada pelo meio do mato, vamos descobrindo verdadeiras relíquias da natureza. Cascatas tão altas e tão imponentes que nem parecem reais. Na verdade, elas vêm do represamento das águas que acontece um pouco mais para cima, e aqui embaixo ficam só essas belezuras que são coisa de outro mundo. Agora, se formos falar mesmo em outro mundo, então você vai adorar descobrir que um pedaço de Cambará já esteve na órbita da Lua. E se eu te dissesse que aquela árvore ali, aquela maior mesmo, é uma sequoia lunar? Lunar, da Lua mesmo. Deixa eu te explicar. Em 78, Apolo 14 fez vários experimentos de levar algumas mudas de frutíferas, leguminosas, né? E também coníferas, que no caso da sequoia, para fazer um voo, né? Orbitar na Lua, orbitando a Lua em gravidade zero. E ver qual era o comportamento desses vegetais nessa ocasião. Ao voltar para a Terra, né? Mudas foram plantadas, a sequoia inclusive. O Brasil recebeu 3 como presente, né? E Cambará tem hoje a sequoia lunar, que tem a maior robustez, maior volume, altura, devido ao clima, ao solo, ser muito parecido com o do clima temperado, que ela de onde ela é de origem, né? A gente achou até que era lenda urbana. Sequoia da Lua, sequoia da Lua. Foi plantada na Lua? Plantada na Lua, veio da Lua. Aí em 2021 a NASA confirmou no site que essa história é verdadeira. A sequoia não é nativa do Brasil. Elas são originais da Califórnia e chegam a ter mais de 4.000 anos. Então, não espere ver muitas por aí. Agora, o que há em abundância nessa região é uma outra árvore, que você pode conhecer muito bem, a araucária. No documentário sobre São José dos Ausentes, você aprendeu sobre essa anciã das florestas. Mas faltou uma explicação melhor sobre quem planta ela. Aqui a gente tem uma fotinho da gralha azul e tem uma... Pode ver que ela tá com um pinhão na boca, né? A araucária, ela produz o pinhão. Ai, olha ali atrás. Gente, que presente! Acho que ver o bicho ao vivo vale mais que falar dele e mostrar uma foto. Então, contemple essa beleza rara da natureza que deu ar da graça de chegar tão perto da gente para ajudar nas nossas gravações. Mas falando da gralha azul, essa ave é tão inteligente que até a forma que ela enterra as sementes ajuda com que mais e mais araucárias brotem por aí o tempo todo. A semente do pinhão, ela precisa ser plantada numa angulação de em torno de 45 graus. Se plantar reto, ela não vai germinar. E a gralha azul, ela enterra esses grãos, essas sementes, para comer mais tarde. E, claro, uma ou outra, ela não vai achar de volta a localização e aí, então vai ter essa germinação, esse desenvolvimento até se tornar uma nova araucária. A araucária não tem muito mistério, é essa majestosa árvore da Mata Atlântica, típica das regiões mais frias do Brasil, e está por toda a parte nos arredores de Cambará do Sul. Essa espécie tem origem há mais de 200 milhões de anos, quando os continentes americano e africano ainda formavam um só. Desde então, a araucária se espalhou por grande parte da América do Sul, desde o sul da Argentina até, pasmem, no Nordeste brasileiro, onde já estão até plantando algumas de teste. Olha só, nós estamos aqui, Diogo, nos campos de cima da serra. Se a gente olhar aqui essa paisagem, né, a gente vê os campos, a gente vê as matas de araucária, que está pouquinho, né, e vamos abstrair por um momento as plantações de pinos artificiais. Com toda certeza você já ouviu falar nos tais campos de cima da serra, uma região mais alta e mais fria que a própria Serra Gaúcha. Mas se já passou pela região na metade do inverno, deve ter percebido que muitos desses vastos campos estão sendo queimados. À primeira vista pode parecer uma atrocidade sem explicação, mas quando a gente descobre a lógica por trás das coisas, tudo faz mais sentido. Se vocês olhar o nosso campo, é cheio disso aqui, ó. Esses talos aqui, ó. Isso aqui se chama o capim-caninha. E isso aqui é o que dá aquele tom dourado de final de tarde.
O capim-caninha ele cresce e pega as primeiras geadas agora de abril e ele seca. Com os ventos, aí ele quebra. Aí ele fica assim, ó. E depois, em setembro, rebrota tudo de novo e o gado vai lá se alimentar e espeta o focinho, não consegue se alimentar. Então, desde essa época das Sesmarias, 1740, foi introduzido o manejo do fogo, né? Onde a gente faz a sapecada do campo. E a sapecada do campo é um negócio incrível mesmo, ela passa muito rápido, queima tudo, é sempre no mês de agosto. Queima tudo e o broto da planta não é afetado, as raízes. E, olha, eu estou aqui há 4 anos, eu acompanho isso, as queimadas, em 10 dias está tudo verde de novo. E aí, alimenta. Ah, rápido assim mesmo. É muito rápido. E precisa ser rápido mesmo porque o gado tem fome e aqui há uma enorme população desses animais. Cambará ainda é um município que vive a herança do tropeirismo. Quanto mais longe da parte urbana, mais fácil percebemos isso. A lida do campo faz parte do dia a dia das pessoas. O seu Alencar, que conhecemos lá no início, é a maior prova disso. Ora tá nos levando para conhecer um cânion, outrora tá buscando o gado a cavalo na companhia do Cusco. Cusco é o cachorro, no caso. Tá, e qual que é a história de vocês aqui? Que eu sei que a tua família é envolvida desde os tempos do tropeirismo, né? Sim, na verdade aqui eu sou um dos descendentes de tropeiro. Olha só. Nós se criamos com meu pai, assim, com o tropeirismo, levando gado para Santa Catarina, levando porco. Eu faço nem ideia do trabalho que dá levar esse monte de gado, talvez ainda mais, até Santa Catarina. Mas eu quis experimentar um pouco da tarefa de, pelo menos, pilotar um cavalo. Como é que é o nome desse? Urtiga. É uma égua? É uma égua. Como é que faz amizade com o cavalo? Que nem cachorro que tem que passar a mão? Dar a mão pra cheirar? Você não faz a menor ideia que eu tenho medo de você, né? Eu pareço tão confiante aqui na frente. Vocês não sabem, mas um dia foi descido um cavalo. Eu enrosquei o pé, assustei o cavalo me levou uns 2, 3 metros pra frente. Foi suficiente pra pegar um trauma. Ai, meu Deus. Tudo de volta outra vez. Tu vai devagarinho, tá? Não, mas é. Ai! Pera, rapaz. Passe abaixo. Isso. Eu não fui muito longe, meu negócio é ficar com os pés no chão mesmo, mas ainda assim valeu o curto passeio. Só fiquei imaginando como seria ficar em cima do cavalo por 8 horas pra conhecer o cânion que a gente viu antes. Mas isso é preocupação pros outros. Trauma superado com sucesso. Pode soltar aqui. Isso aí, ó. Agora só queria que alguém me guinchasse de cima e me largasse do lado. Pode descer. Tu vai ver. Isso, levanta a tua perna. Essa aqui? Isso. Foi nessa hora aqui, ó. Que eu me abaixei aqui, ó. E aí eu cutuquei o cavalo aqui. E aí o cavalo se assustou e a minha perna ficou presa aqui. Eu sou muito corajoso mesmo, ainda mais por fazer tudo isso de estômago vazio, mas o café da manhã compensou cada segundo de desespero em cima do cavalo, ainda mais olhando para uma vista dessas. Esse lugar é o mesmo que a gente iniciou o passeio até o cânion Cambajuba. Curiosamente, há atividades pro dia inteiro, mas eu já quero adiantar e te mostrar o que a gente aprontou aqui na última noite. Pode puxar os espetos e vamos cortar. Que esse daí sai liso, hein? Esse é o famoso costelão, ó. Tu vai pegar ele se desmanchando aí, ó. Vamos ver se tu é bom churrasqueiro? Com certeza isso aí é top. Suculenta, macia, ela é diferenciada, né? Tu é bom no que tu faz, hein? Não só tu, né? Porque tem o... auxiliar, aqui, né? Vamos? Faz 4 anos que ele tá com... Essa sim é uma legítima experiência dentro da cultura gaúcha. Um churrasco na vala no melhor estilo campeiro. E pra fechar, depois da janta, ainda aprendi a fazer um café com pó, mas que o pó decanta todo no fundo. Parece bruxaria. Olha só. Vamos botar o pó. Agora vamos baixar o pó dele ali. Esse são aqui que é o que vai cozinhar o pó para levantar, ó. É o que termina de ferver. Esse aí, o café de camona aí que a gente usa fazer, ó. E qual que é a diferença desse café aí? Do café normal que a gente faz em casa? Não, é que esse aqui não tem o coador. O que vai coar o café é que eles são de
de brasa que a gente usava para fazer o café dos tropeiros. Falei que parecia bruxaria? Essa é só uma das inúmeras heranças que o tropeirismo deixou ao longo do tempo. Nessa região de Cambará, muitas famílias ainda vivem os costumes dos antigos tropeiros que levavam o gado até São Paulo. Claro, depois das rodovias e ferrovias tudo mudou, mas algumas atividades continuam como se ainda vivêssemos no passado. A cultura da serra, do gaúcho da serra, ela é a cultura do gaúcho que é acostumado a lidar com o frio, a acordar cedo, a quebrar geada com os pés, a trabalhar no campo, a produzir o seu próprio queijo, a produzir o seu próprio salame, a esperar a época do pinhão para poder colher o pinhão, para poder fazer a paçoca, para poder assar o pinhão. Então o gaúcho de cima da serra é o gaúcho rústico acostumado ao frio, que muitos morreram sem nem conhecer uma praia, mesmo tão próximo ao litoral. Então esse gaúcho da região é o gaúcho acostumado à lida bruta, aquele ali da campeira, onde tu tem que fazer o fogo primeiro para te aquecer. Tu tem que fazer o teu chimarrão para tu te aquecer e sair com ele mateando no meio do campo para tu poder trabalhar. Esse é o gaúcho da serra. Esse também é o gaúcho que produz um dos melhores méis do Brasil. Alguns que dificilmente você vai conhecer se não vir até aqui. Cambará é bem conhecida também pela produção de mel. Basicamente a gente consegue 3 tipos aqui. E a gente tem muita procura porque a nossa florada aqui é toda mata nativa. Então deixa o nosso mel com um sabor bem diferente. Cada região do Brasil vai produzir o seu tipo de mel, né? Olha o tamanho que é o Brasil, quanto bioma a gente tem, né? Então, por exemplo, o nosso bioma aqui produz um tipo de mel, o bioma Pampa vai produzir outro. É um sabor totalmente diferente. Mas o nosso é conhecido pelo sabor. Que a gente tem um blend louco de árvore nativa aí que deixa o sabor dele bem legal. É que esse mel é de flores da Mata Atlântica Umbrófila mista. O que é isso? É uma Mata Atlântica de Araucária. Então é flor de ingá, araçá, guarapere, guamirim, cambará, carne de vaca, vassourão branco. Então são flores que só dão em lugares altos, frios, né? E Cambará é um deles. Tu vai no mercado e tu vai comprar mel de laranjeira, mel de eucalipto, furada, porque as abelhas vão numa espécie monofloral. A principal propriedade do mel é justamente as abelhas em tudo que é tipo de flores e trazer compostos químicos, antioxidantes, aminoácidos de flores diversas. E aqui em Cambará as abelhas são obrigadas a ir nas flores da mata nativa, da mata de Araucária. Só o mel de Cambará, ou das cidades aqui do lado, vai ter esse gosto que é uma coisa sensacional. Aqui a gente não tem interferência, por exemplo, de eucalipto, que deixa o mel um sabor mais forte. A nossa mata aqui é toda nativa, é mata de Araucária, então a gente tem várias pioneiras que crescem aqui, a gente está numa região de altitude, então tem árvores bem nossas aqui. No mês de janeiro e fevereiro, algumas colmeias decidem ir em 3 espécies nativas e a cada 4 anos as abelhas produzem um mel branco. O mel branco, bom, agora em 2024 o mel daqui ganhou 1º e 4º lugar nos melhores meles do Brasil. A gente fala que poucas regiões no Brasil têm o mel com nome e sobrenome e a gente conseguiu essa E esse mel façanha. é exclusivo de Cambará do Sul? E as cidades vizinhas aqui que compartilham da mesma mata, né, da mesma floresta, conseguem esse mel. Agora me responda uma coisa. Você já viu mel escuro assim? E além disso, tem o melato de Bracatinga, que é uma outra especialidade também que só dá nessa região. O mel é feito da seiva, não do pólen. Então é um mel que não tem sacarose. Esse é um mel que ele é da resina de uma árvore. Então, em vez da abelha ir na flor coletar o néctar, ela vai nessa árvore, que é a Bracatinga, e coleta essa resina e aí produz esse mel. Esse mel já ganhou um IG. Esse mel é bem legal a história dele. Indicação Posso contar? geográfica? Isso. É o mel que é fora. E ninguém queria saber desse mel. Porque como ele não é floral, ele não cristaliza. Então ele vai estar sempre líquido, né? Só que ninguém tinha não se tinha estudo dele, não se conhecia a história dele, né? Simplesmente ele estava ali nas caixas e os apicultores tinham que coletar esse mel, né? Retirar para ter esse mel bonitinho aqui, que era o vendável. Aí, por volta de 2000, um apicultor enviou esse mel para a Alemanha e aí toda a produção dele agora é exportada para lá.
Não se preocupe em comprar uma passagem para a Alemanha para experimentar esse mel escuro. Você pode fazer isso aqui em Cambará mesmo, já que é difícil encontrar essa iguaria nos mercados por aí. Mas vamos experimentar esses méis aí que todo mundo fala, que tu deve estar curioso para saber sobre as diferenças. Começando pelo branco. Tem o que eu tenho que dizer, o que eu sinto quando como é, né? É, né? Vamos lá. Tem gosto de mel. Tu deve ter se ofendido agora quando eu falei isso. Me parece que ele é um pouco menos doce. Isso, ele E é um pouco bem menos viscoso também. procurado pelo sabor dele, que é bem suave, bem É bem bom mesmo. diferentinho, assim. Esse lembra mais o convencional. Esse aqui me parece que era menos doce. Menos doce. Esse aqui tem mais açúcar. E agora esse aqui, que é um mel que não é floral, que ele é da resina dessa árvore. E não é nada doce. Não. Ele é extremamente ácido. Nossa, ele faz a boca salivar ainda. Se você acha que eu sou muito imparcial nas minhas avaliações, então é hora de conhecer uma autêntica entendedora de mel. No caso, a filha da Eliane, que também não é muito imparcial. Pelo menos é uma segunda opinião. Agora nós estamos com uma das maiores degustadoras, talvez a maior degustadora que esse mundo já conheceu, de mel. Ela, Dora. Me explica, qual que é o teu mel preferido? O mel de melada pra Caatinga, porque eu não gosto muito de mel doce, e por isso que eu sempre escolho melata. Então dá uma colherada nisso daí, eu quero ver o tamanho da colherada que tu vai comer. Então, é top. Toca aí. Toca aí mais uma vez, deixa que eu toque sozinho. E nesse clima gostoso de piada velha de tiozão, vamos trocando de assunto para deixar o mel de lado e explorar algumas atividades e destinos que pouca gente, ou até mesmo ninguém, sabe que existe em Cambará do Sul. E hoje choveu. Só que a gente não ia deixar de vir num dos lugares mais incríveis que tem aqui em Cambará do Sul, que é o Passo da Ilha. Provavelmente vocês não estão vendo o que eu estou enxergando aqui e infelizmente não vou conseguir levantar drone, né? Mas que lugar fantástico. Já ouviu falar desse lugar? A ilha é exatamente aquele ponto ali, ó, aquela mata de araucária, e a gente faz a travessia com os 4x4, entrando, né, no rio nessa primeira parte, passando por dentro da ilha e chegando lá naquelas corredeiras. Passa por dentro da ilha? Tu atravessa Exatamente, aqui a água e vai exatamente. por dentro. Acho que é melhor eu te mostrar. Cambará não é sempre tempo seco. Hoje acordou chuvoso, mas por um bom motivo a gente resolveu não cancelar essa volta, porque a gente vai para um lugar que poucas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer aqui na cidade. Hoje vai ser rústico o negócio, hein? Ah, hoje vai ser. Lá Cambará. Aham. Até com proteção contra a cobra. Cambará a gente passa protetor solar e bota a capa de chuva. O clima não é muito confiável aqui. A previsão marca sol, mas chove. E no meio da chuva vem um calor de lascar. Tudo normal para quem vive aqui. Essa trilha que a gente está fazendo, você não vai ver em nenhum outro vídeo por aí, porque estamos indo até um lugar tão difícil e tão remoto que só quem conhece e já fez ela algumas vezes vai saber fazer o caminho sem se perder. Que rolê aleatório é esse que a gente está fazendo hoje? Cara, hoje nós estamos numa região um tanto isolada de Cambará e a gente vai entrar numa gruta, tem no meio de um vale com uma cachoeira na frente, mas o mais impressionante é que tem uma ossada indígena há muito tempo ali naquela região. Ossada, osso mesmo de gente? Osso de gente, osso de gente. Por incrível que pareça, né? É verdade. A gente desce isso aqui? Desce. Descer de lado aqui. De lado. Viu, crianças? Não tentem fazer isso em casa. Até porque em casa não tem morros, hein? Aqui se tu não tem uns 4x4 no pé... Não vai. Mas também facilita, né? Porque tu vai numa deslizada só até lá embaixo. É uma passada e uma chegada.
Mais uns 30 minutos caminhando entre morros, descidas íngremes e algumas passagens um tanto perigosas, chegamos a uma pequena gruta, escondida atrás de uma cachoeira, exatamente como aquelas que vemos por aí na televisão. Cuidado que aqui já é uma queda livre de uns 30 metros. Eu não sei nem como é que a gente chegou até aqui, pra ser bem sincero contigo. E o dia tá bem propício. E olha como é um lugar muito escondido, muito velado, né? Nós temos um vale, uma cachoeira, e aqui a gente, na frente, a gente já vai observar onde é que foi colocado ou encontrado, né, essa ossada aí. Os caras se escondiam bem aqui, hein? Se esconderam tão bem que ninguém mais achou. Isso é real mesmo? Eu nunca vi ossada humana. É real, infelizmente é real. Aqui a gente, com todo o respeito de chegar até aqui, a esse lugar que a gente ainda é um mistério de como vieram parar aqui esses ossos, né? Existem algumas hipóteses. A gente pode observar tíbia, fêmur, vértebras. E a origem de estarem aqui ainda é um mistério porque os caigangues, em tempo pré-colonial, né, antes da colonização, eles cremavam seus corpos, né, no sepultamento. Depois, da tradição taquara, era colocado em urnas. E, por fim, até adotaram o modo cristão, né, do sepultamento em terra, para mostrar que naquele território haviam indígenas. Exposto assim como está agora, não é comum dentro dessa etnia. Provavelmente foram assassinados. É possível, infelizmente é possível. E fica um mistério. Nunca saberemos o que realmente aconteceu aqui. Talvez algum dia. Outras grutas como essa já foram encontradas pela região, mas infelizmente muitos ossos acabaram sumindo, como os do crânio que ninguém sabe onde vão parar. Esse local, que um dia pode ter testemunhado momentos difíceis, hoje é um espaço de reflexão e contemplação. Ele nos lembra da força da natureza em renovar e transformar, mostrando que mesmo nos cenários mais antigos sempre há uma conexão entre o passado e a vida que continua a florescer. Já assistiu aquele filme Um Lugar Silencioso, onde que eles se escondiam atrás da cachoeira para poder gritar, falar bastante alto e os bichos não iam escutar? É assim que eu estou me sentindo aqui agora, escondido num cantinho de Cambará do Sul. E como é curioso o Rio Grande do Sul, esses lugares que, quando a gente se permite sair da nossa vida, do dia a dia, a gente encontra uma pérola dessas no meio, tu diria, talvez do nada, para te provar que as coisas mais legais, mais incríveis são encontradas por aqueles que se atrevem a procurar. A cachoeira me deu uma vontade de mijar. Para você não ter que me olhar indo pro matinho, vamos aproveitar o assunto dos indígenas que viveram por muito tempo nessa região para viajar pro outro lado dessa imensa cidade para explorar uma outra forma de habitação muito curiosa que eles tinham. Mas olha só. Quem diria gente caminhando no meio do mato aqui? O que é isso? Cara, essa aqui é uma habitação semi-subterrânea dos caigangues. Eles eram uma população seminômade que habitava o Planalto Gaúcho Catarinense. Então essa população seminômade, eles faziam uma habitação nesse formato, aqui em cima no Planalto, para se proteger do frio. Eram cavados com ferramentas de pedra, de basalto, né? Essa estrutura arredondada, ela é maior, né? Mais profunda. Aqui a erosão já tomou conta. E eles colocavam um mastro no meio. Em cima fechavam com árvores, né, galhos de árvores, amarrado com imbira, colocavam folhas e a vegetação subia. E aí formava um telhado vivo. É como se fosse uma oca invertida? Uma oca invertida, pode-se dizer. E qual que era o benefício deles de fazer assim na terra? Na terra, tu tem o quê? A proteção do vento. Certo. Esse ano, Cambará do Sul chegou a 4 graus negativo. Agora tu imagina 3, 4 séculos anteriores, né? Era muito mais frio. Então era uma proteção total contra o frio e também fortes ventos. Por nós estarmos a mais de 1000 metros, isso foi de fundamental importância para a permanência, né,
deles nesse tipo de ambiente. Estima-se que existam mais de 1.200 dessas tocas escondidas pela região. Muitas vão ser confundidas com meros buracos, mas para quem estuda o assunto sabe do que se trata. E agora você também. Só não vá procurar essas tocas à noite porque você pode ter uma experiência mais que traumatizante. Já ouviu falar da lenda do gritador? Muito famosa em toda a região dos Canyons? Se diz que o gritador ficou a alma presa nessas beiras de peral aí. E aí que ele atua, né? Que ele nem foi para cima e nem desceu. Ele ficou vagando. Na verdade, a história que eu sei é que ele protege a natureza. Por ele ser muito malvado, por ele ser caçador, por ele judiar dos bichos, por ter sido malvado com a mãe. Então, a vingança, né? No caso, a sina dele é ficar ajudando. Quem vai caçar, ele aparece para essas pessoas, para assustar, para que elas não efetuem, né? Cortar árvore ilegal. Por isso que é muito dessa região, né? Então, o gritador, a gente brinca que, se não existe a lenda, há surtos coletivos de toda uma vila ouvir o gritador, né? Que ele faz um gritão assim, e ele vai passando, e diz que sempre correndo o gritador passa. E se tu estiver dentro do mato, né, acampando, que essa história é legal, é de acampar e começar a ouvir o gritador. Ele grita lá na floresta e tu grita de volta. E quando ele chega muito perto, ele grita tão alto que a pessoa esquece. Entra numa outra dimensão e não enlouquece. Essa é a história, né, que a minha avó e meu avô contavam pra mim do gritador. Também para as crianças terem medo, né? Agora, e se eu te dissesse que o gritador é real? Que nada disso é lenda? Então, o tal do grito do gritador nada mais é que o canto de um pássaro chamado urutau gigante. Macabro. Por isso, não saia à noite pelos matos se não quiser suar frio. Esteja avisado. Apesar disso, a ave não faz mal algum, apenas para o nosso psicológico. E já que entramos nesse assunto, quando você visitar Cambará, dê uma olhada breve do lado direito do pórtico da cidade. Já reparou naquele carro de pedra? Esse é o Altinho da Restinga Feia, outra lenda muito famosa aqui. Contam que lá pelos anos 40, quando os caminhões subiam a ladeira da Restinga Feia, o motor perdia forças até apagar. Nesse momento apareceu um vulto na janela pedindo carona. Acreditava-se que esse vulto era de um padre que, em certa circunstância, morreu naquele exato lugar. Para parar com a assombração, os caminhoneiros e mais a igreja encomendaram esse carro de pedra para que o padre nunca mais precisasse pedir caronas. Aparentemente funcionou e hoje é um marco das lendas locais, além de ser ponto de parada obrigatório em Cambará do Sul. Mas vamos lá! Já exploramos Cambará do Sul no sol, na chuva, no mato, na água, de dia e agora só falta a noite. Se alguém pensa que não tem nada para fazer depois que o sol vai se deitar, então eu vou dar um ótimo motivo para mudar sua opinião, porque você está prestes a conhecer um dos únicos tours astronômicos do Brasil. Tem uns 4 em São Pedro de Atacama, tem um no Utah, um no Colorado e tem mais uns 2 na Austrália. Então, no mundo inteiro, não tem uma dúzia de tours astronômicos. E aí você se pergunta o porquê de Cambará do Sul ter um tour astronômico também. O nível de poluição luminosa é muito baixo em Cambará do Sul. Se tu vive numa cidade, qualquer cidadezinha que tenha 20 mil habitantes, cidade pequena, tu olhar num dia de céu aberto, tu vai ver no máximo 20 estrelas, por causa da poluição luminosa. Imagina cidades como Porto Alegre ou São Paulo. Aqui, o nível de poluição luminosa se mede na escala Bortle, que vai de 1 a 9, e aqui nós estamos entre nível 1 e 2. Isso significa que a olho nu nós vamos ver 6.000 estrelas. Um tour astronômico, para tu que chegou agora no assunto, não é pegar um foguete e ir para a Lua. Nem nada do gênero. É uma experiência simples de explicar e complexa de entender. Observar as estrelas. Em Cambará, vamos na companhia do Egon, que viajou o mundo fazendo fotos das estrelas, até um dos lugares mais lindos que eu tive o prazer de conhecer aqui na cidade. Afastados o suficiente do centro para não sofrer muita influência da poluição luminosa,
Primeiro aprendemos sobre o pôr do sol e as fases dele até a escuridão completa da noite. Na transição, o Egon aproveitou pra gente fazer uma daquelas fotos que todo mundo adora. 1, 2, 3 e já! Difícil? Olha aí. Parece que estamos lutando com fogo. Ficou um golpe. Já que essa hora dura pouco, aproveitamos todos para fazer uma meia dúzia de fotos diferentonas. Mas foi na hora que a noite chegou que as coisas ficaram ainda mais interessantes. Essa foto ela dura 4 segundos. Então o modelo tem que ficar estátua lá, não pode se mexer. Se mexer, a gente não vai nem conseguir ver aqui. Parece aleatório demais isso que ele tá fazendo, né? Pensa eu ali no meio sem entender nada então. Mas acredite, tudo se justificou. Caralho, que foto legal! Eu pareço uma bailarina das Olimpíadas ali, ó. Essa arte se chama fisiograma, pintura de luz ou light painting, como é mais conhecida, e para fazer não é muito difícil. Você só precisa de escuridão, algumas luzes e uma câmera que permita fazer longas exposições. Ah, sim, um tripé também, né? Porque não pode ter o menor movimento numa foto dessas. Mas te digo que a parte mais legal ainda desse tour aconteceu depois das fotos. Numa hora que nem nossas câmeras conseguiram gravar, quando um canto da Via Láctea começou a se apresentar e milhares de estrelas apareceram. Aqui foi quando ficamos sentados por horas ouvindo as histórias da vida, do universo e do milagre de existirmos nesse cosmo infinito. Não vou mostrar muito da noite, porque aqui, se a gente quer aproveitar bem os dias, é preciso levantar antes do sol e percorrer distâncias tão longas quanto anos-luz. Então, já que dormir a gente faz em casa, levantei antes das 3 horas da manhã, de novo, para pegar o nascer do sol lá nas alturas. Bora voar? Essa é a terceira vez que eu subo num balão e cada viagem sempre é diferente. Mas esse passeio por Cambará, também longe dos cânions, me trouxe uma energia diferente, contemplativa. Uma oportunidade de observar de tão alto e também tão perto as nossas matas, o relevo dos morros e a luz do sol invadindo as árvores. Apesar de ser uma volta curta de nem 1 hora de duração, que a gente não sabe nem onde vai pousar, é uma boa maneira de começar o dia. A voar na Serra Gaúcha eu considero... Vou em poucos lugares fora daqui, né, em questão ali de Santa Catarina, mas eu vou te falar que aqui é lindo, né? O verde, é o que eu falo, as cachoeiras, essa região é muito linda. Mata de Araucária, a gente sobrevoar próximo delas, então é surreal. Tão surreal que um brinde de espumante cheio de álcool às 6 horas da manhã passa a fazer sentido? Se começamos assim, como é que a gente termina? Como termina eu não sei, mas como continua eu já posso adiantar. No cânion do Itaimbezinho. Cambará do Sul se tornou famosa por conta de 2 cânions, Fortaleza e o Itaimbezinho. Apesar de não serem os únicos, são os mais acessíveis e talvez os mais lindos de toda a região. Por conta disso, muitas pessoas vêm pra cá só por esse motivo e acabam perdendo tudo o que vimos até agora. Hoje eu vim no Itaimbezinho, mas por um motivo diferente do que qualquer um poderia imaginar. E aí tu vai me dizer que tem gente que mora aqui? Tem gente que mora aqui, você acredita nisso? Eles moram aqui já há muitas décadas antes do Parque Nacional ser Parque Nacional, antes dele ser reconhecido. Do estacionamento do parque, caminhando pela calçada, seguindo além desse portão e fazendo uma pequena trilha de, no máximo, 15 minutos, chegamos a uma antiga moradia onde até hoje vive uma mesma família geração pós geração. Ui, Catiola! Bom dia! Você me deixa entrar na sua casa? Deixa eu tirar essa cachorra. Que isso? Tira não! Manda a gente embora, mas não tira o cachorro. Ela é da casa, mas assim, ó. Entra, pessoal, sejam bem-vindos. Tudo bem? Tudo bem. Você é a? Eu sou a Edira, a Maribel. Eu tenho 2 nomes. Maribel e Edira. Pode me chamar de qualquer nome. Vou te chamar de Edira, acho que é mais fácil de lembrar. Quantos anos que tem essa casa? Desde 45, né? Vai dar 80 anos, né? E a madeira já era de uma outra casa. As tábuas de fora foram trocadas algumas, mas por dentro ela tá original. E a eletricidade? A eletricidade... A gente viveu a vida inteira sem, né?
E quando a gente começou a pedir para ter a energia aqui, começou os conflitos, né? O ICMBio não deixava entrar. Aí o Antônio teve que botar na justiça para o juiz assinar para poder entrar. Aí, quando vieram para colocar os postes, uma pessoa do ICMBio, assim mesmo, ainda mandou eles embora. Ó, pode ir embora porque não é por aqui o projeto. Foi trancado verbalmente, mas foi trancado. Aí levou mais uma semana para vir, né? Fez um ano em março que a gente tem energia. Agora, 2024 faz 2000 um ano. fez um ano em março que a gente tem energia. E como é que era viver sem eletricidade? Eu pergunto porque aqui é frio? E tomar banho? Frio. Tomar banho, a gente primeiro tinha um chuveiro campeiro, que a gente esquentava a água ali no fogão a lenha, botava lá, descia o balde, botava, via a temperatura que a gente queria, né? E levantava ele, abria o chuveirinho e tomava banho. Era assim. E manter as coisas também, ó, tudo fazendo gelo, ou cambará, ou na comunidade. Daí a gente pediu pro padre botar uns freezer lá e fazer, em garrafinha PET, botou, e fazia, e tinha que todos os dias buscar gelo. Era todos os dias a mesma história. Fechava o café, a gente carregava o carro, ia lá, botava aqueles que estavam desgelados e trazia os congelados. Dona Edira faz parte de um pequeno grupo de povos e comunidades tradicionais chamado Povo dos Peraus, que compreende 12 famílias que vivem na borda dos cânions. A falta de energia elétrica por tanto tempo se deu por embates com os órgãos de proteção que fiscalizam o Parque Nacional Parados da Serra, o qual o Itaimbezinho está inserido, e que sempre tentou retirar as famílias desse local. Se precisasse, podia usar a força para tirar a gente daqui. Entende? Então a gente ficou assim, a gente não dormia porque a gente não sabia o dia de amanhã. A gente não sabia porque a gente podia ser expulso daqui a qualquer momento. A luta desse povo é desde que foi criado o parque. Uma luta judicial. Mas, assim, muitas pessoas saíram, as pessoas realmente saíram, entregaram as terras por medo da pressão e das ameaças dos órgãos do governo. Muita gente entregou a terra. Quem ficou lutando, enfrentando os órgãos, mas com muita dificuldade. E estamos na luta. Eu espero que a gente seja vencedor dessa luta, gente. Com certeza. Porque são moradores que nasceram aqui, se criaram aqui e vivem aqui, antes do parque. Essa talvez seja a casa mais acessível que podíamos visitar, até porque aqui a família vive do artesanato, da produção da lã e das roupas feitas com ela, assim como outras atividades do campo e, claro, um famoso pastel que todo mundo comenta e que ninguém bota defeito. E tu vai fazer esse pastel de pinhão pra gente experimentar? Claro que vou. Porque eu vim aqui pra isso. Com licença. Entre. Mas tua casa é toda tradicional mesmo. Esse aqui é o pinhão, né? E o bacon. Aí eu tempero ele com gordura, com sal. E ele é bem recheado, tá? Esse é o nosso diferencial aqui, é bem recheado. Enquanto o pastel fritava, eu fui lá fora filosofar um pouco sobre a vida de novo. Às vezes eu venho em lugares assim e eu me arrependo de morar na cidade grande. Parece que quanto mais próximo da natureza a gente tá, mais a gente sente que faz parte disso, sabe? Não dá pra explicar, mas é uma coisa mágica que acontece. Ó o café e o pastel. Ó o café, o pastel tá pronto. Oi, Dira, isso aqui devia ser patrimônio nacional. Eu também acho. Muito bom o teu pastel. Que bom que tu gostou. E não é de vento, né? Não é de ver, mas... Não tem nem Não é aquele né? pastel que tu morde, sabe? E abana levanta o topete. Isso aí. Esse aqui não. Esse é aquele que tu morde e queima a língua de tão quente que tá aí cheio. E como é que pra vocês é viver aqui na beira desse esperal? Ah, isso aqui é tudo de bom, né, gente? Isso aqui, pra mim, assim, eu nasci aqui nessa casa. Então, assim, eu amo esse lugar porque eu nasci aqui e fui criada aqui. Num paraíso, num sossego. Tem suas dificuldades? Tem.
mas tem as suas maravilhas. O Itaimbezinho é só um dos cânions que faz parte do Caminho dos Cânions do Sul, um recém-chancelado geoparque da Unesco que compreende diversos patrimônios em 7 municípios: Cambará, Mampituba e Torres, no Rio Grande do Sul, e Praia Grande, Morro Grande, Jacinto Machado e Timbé do Sul, em Santa Catarina. Por causa disso, há de se entender essa preocupação toda em preservar uma área como essa. E para ti, que não entende a importância disso, é a hora de aprender mais uma coisinha. O geoparque é uma área chancelada pela Unesco, um geoparque mundial da Unesco, que tem uma geologia que é única no planeta. E ela é única no sentido de que ela tem que ter um patrimônio de relevância internacional, contar um pedaço da história do planeta. No nosso caso aqui, a gente conta uma parte da história que é a parte da separação dos continentes e desses derramamentos basálticos que formaram tudo isso que a gente tem aqui e entende como Serra Geral. Tá, eu sei. A minha cabeça também bugou com tantos termos. Geoparque, Cânions do Sul, Aparados da Serra, Itaimbezinho, Serra Geral, Campos de Cima da Serra. Mas fica tranquilo que tem uma lógica nisso. Existe uma confusão, porque sempre tem as palavras-chave, né? Que é Cânion, Serra, Aparados, enfim. Vamos lá. A gente é o Geoparque Mundial da Unesco Caminhos dos Cânions do Sul, que fica uma parte, aqui a parte de cima fica na região reconhecida, uma região turística das 28 que o estado do Rio Grande do Sul tem hoje, conhecida como Campos de Cima da Serra, que faz alusão a justamente esse nosso bioma. E aqui, nesses campos de cima da serra, a gente tem o cânion do Itaimbezinho, tão reto que parece que ele foi aparado, cortado com faca. Então, por isso ele é o cânion do Itaimbezinho no Parque do Aparados da Serra, na serra e aparado com faca. E já do outro lado a gente tem a Serra Geral, o Parque Nacional da Serra Geral, onde tem o cânion do Fortaleza, né? Entre outros cânions, mas que ele é a Serra Geral porque essa é a definição que a gente tem aqui, né? Para essa formação geológica, é a formação geológica Serra Geral. Cambará do Sul vem aparecendo cada vez mais nos holofotes mundiais desde que passou a ser um geoparque da Unesco. Com isso, muitos estudiosos, turistas e até mesmo curiosos do mundo todo têm vindo até a cidade para entender toda essa importância para a história do planeta. Por outro lado, o turista local, e o brasileiro num geral, deixou de visitar os cânions desde que houve uma concessão do parque para uma empresa privada. Se criou muita expectativa, muitos investidores apostaram alto e o resultado esperado não veio. O processo de concessão dos parques nacionais é uma política pública do ICMBio. Se virou lei, é uma política pública. Então, a vontade do Estado brasileiro conceder à iniciativa privada algumas áreas que eles acham de interesse para uso público dentro de unidade de conservação. Faz sentido. Por que se chegou a essa conclusão, especialmente em Cambará? Porque os parques não havia infraestrutura. Realmente não era cobrado ingresso, nós tínhamos um ingresso simbólico, enfim, mas não havia banheiro, não havia segurança, não havia nada. Então se viu isso. O que nós temos hoje? Nós temos uma situação de um contrato de licitação, de concessão, que não se cumpriu. E tem a parte do órgão concedente, que não conseguiu atender a esse contrato, por determinações legais também, e a parte da concessionária, que ficou preso a essas determinações. E diante dessa conjuntura, somada a outras tantas e cenário nacional, internacional, a gente teve realmente uma diminuição do número de visitantes. E como é que ficou aqui para vocês depois dessa questão da privatização do parque? Eu digo em questão de movimento na cidade. Não, parou. 60%, eu acho que até mais. Parou bastante. Hoje, a desinformação sobre os acessos. O pessoal fala sempre muito em estrada e tem razão, mas já mudou isso aí. Então nós temos uma estrada praticamente 90% pavimentada ao Parque Nacional da Serra Geral, cânion Fortaleza. Uma estrada que está em obra em construção de pavimentação ao cânion Itaimbezinho, no Parque dos Aparados da Serra. E uma estrada conectando São José dos Ausentes, que também está sendo pavimentada. Tem lugares turísticos do nosso estado que não tem asfalto como nós temos, Então criou-se uma imagem errada, achando que aqui Cambará de 20, 30 anos atrás continua o mesmo. Cambará mudou, isso não há dúvidas. Aquela cidade que muitos conheceram assistindo a Casa das 7 Mulheres evoluiu, foi ainda mais desbravada, se desenvolveu e se tornou um município de importância mundial. Mas se você a visita apenas pelo Itaimbezinho e Fortaleza, está deixando de levar histórias tão ricas e surpreendentes como tudo que foi visto até agora. Os cânions são uma grande atração, mas nós temos que lembrar, nós podemos falar sobre a questão geológica local aqui, que essa frente leste aqui,
Nós temos entre São Francisco de Paula, Cambará, Ausentes, Bom Jardim da Serra até Urubici. Nós temos aqui 70 canyons. E o turista vai ver só 2. Os canyons compõem o cenário de Cambará do Sul, mas ele vai além disso, né? Hoje existe bastante cachoeira, independente do Tembezinho Fortaleza, existe os canyons. Dos outros lados, que nem nós aqui, tem uma área que é Cambajuva, tem o Pinheirinho que é do lado. Essa cidade ela é tão grandiosa em histórias, em cultura, em energia, em vivências disponíveis. A questão da divulgação, né, às vezes é maior em cima dos canyons. Então, às vezes não chega nessas pessoas o quanta beleza que a gente tem aqui. Qual é o grande diferencial de Cambará? Hospitalidade, belezas naturais como essas cachoeiras, pessoas aptas e preparadas a receber o turista, agradar o turista, porque o turista não é só ver algo, ele quer se sentir abraçado pela cidade. É experiência. Mas tudo bem, eu também entendo que muitos queiram conhecer apenas os canyons que, com as novas políticas de preço, ficaram aparentemente inviáveis de se visitar. Mas aqui fica uma reflexão. E aí, Elzinho, eu te pergunto uma coisa. Quanto é que tá um cinema em Caxias? Deixa eu ver, agora eu já não pago mais o de estudante. Eu acho que uns 30 e poucos reais. 30. Pipoca? A pipoca é mais cara que o filme. Mas, cara, coloca mais uns 30 reais com pipoca e o refri? E o refri. É. Chegamos a? Uns 60, 70 reais. 70 reais. Estacionamento no? No mínimo uns 15 reais. Tá, 85. Já sei onde é que você quer chegar. 85. Pra ficar 2 horas dentro do cinema. Pra ficar 2 horas no cinema. Então é aceitável esse entretenimento? É. Percepção de valor. É percepção de valor. Agora, também é aceitável você pagar 100 reais, ficar das 8 da manhã às 5 da tarde, em 2 parques nacionais. E tu vendo 2 canyons. Voltar durante quantos dias? Voltar durante 7 dias. 3 entradas em 7 dias. Não estou fazendo propaganda da concessionária. Mas tu me vendeu o peixe agora. Eu estou fazendo propaganda de Cambará, do parque, da natureza. Isso faz total sentido, faz muito sentido. É uma percepção de valor. Cambará nos ensina que o verdadeiro valor não está apenas nos destinos, mas na jornada que nos leva até eles. Aqui, mais que ver os canyons ou fazer trilhas e visitar cachoeiras, somos convidados a repensar o que realmente importa. É sobre desconectar da loucura dos nossos dias e reconectar com o simples, com o que nos inspira, com o nosso lado humano e com tudo que nos dá um propósito. Por aqui lembramos a todo momento que tudo é um ciclo, uma fase, e que pode existir beleza em cada etapa do nosso caminho, em cada atividade, em cada pessoa, em cada história, em cada curva de uma estrada e também em cada vivência. Desbrave Cambará por conta própria e descubra o que é realmente importante para você, porque no fim é isso que nos conecta a um lugar, as experiências que nos transformam. E por falar em desbravar, que tal explorar Nova Prata? Prepare-se para conhecer a capital do basalto, uma cidade onde as pessoas vivem por mais tempo, que as culturas italiana e polonesa se encontram e onde praticamente tudo é feito de pedra.